Olá, irmãos amados, graça e paz a todos. Espero que esse vídeo os encontre bem, com saúde. E irmãos, hoje eu queria conversar com vocês um pouquinho a respeito de como as coisas acontecem sistematicamente na nossa vida e que algumas vezes isso pode ser um sinal de que algo não vai bem. Então, hoje eu queria falar um pouquinho com vocês a respeito de momentos da nossa vida que parece que estamos vivendo sobre uma nuvem negra, né? Onde nossa casa acaba tendo vários problemas, vários imprevistos, o nosso dinheiro acaba parece que indo embora com situações que nós não estávamos esperando, como eletrônicos que queimam com frequência, eletrodomésticos, ou então para quem tem carro, bate o carro, ou então acontece algum imprevisto que se perde um dinheiro que não estava programado, ou acaba acontecendo algo não só relacionado ao dinheiro, mas alguma situação que você toda hora se machuca, toda hora acontece alguma coisa, algum pequeno acidente. E, irmãos, existem coisas na vida que são normais de acontecerem, acontecem no nosso cotidiano, né? Fazem parte da vida. Mas tem algumas coisas que quando acontecem com uma frequência, em uma rotina, onde parece que os imprevistos acabam se tornando até previsíveis de tanta frequência que isso acontece, é um motivo de nos despertar um alerta e uma luzinha amarela e identificar se isso não pode estar relacionado a algum ataque maligno que está ocorrendo na sua vida, no seu lar, na sua família. Então hoje eu queria conversar um pouquinho sobre esse assunto com vocês, como pequenas coisas que acontecem, pequenos imprevistos que nos fazem sairmos da nossa rotina, pode ser sim um sinal de que algo errado está acontecendo na nossa vida. Sabe quando a gente tem aquela reserva de emergência e toda hora a gente precisa acessar ela porque ou quebrou alguma peça do carro, ou precisamos pagar algum conserto, ou tomamos uma multa, ou tivemos uma batida, tivemos algum imprevisto, recebemos um processo, acontecem coisas que não são normais de acontecerem, mas na nossa vida naquele momento acontece com alguma frequência? E isso pode ser sim uma opressão maligna. Nós precisamos ficar despertos quanto a isso. E eu já vou logo tranquilizando que isso tem solução e na verdade é simples a solução. Pode não ser fácil, mas ela é simples. Uma vez eu fui visitar uma pequena igreja e ela era em um local que eu me recordo que era um pouco assim mais afastada, e eu lembro que a gente entrava por ruas assim, muitas ruas, ela ficava um lugar bem elevado. E eu fui nessa igreja, né, foi eu, meu marido, minha filha, nós fomos visitar essa igreja, e eu senti no coração de dar uma oferta ao final do culto, né, no momento das ofertas eu senti no coração de dar uma oferta. Só que quando eu fui dar a oferta, essa igreja, eles não tinham Wi-Fi, e o celular, o meu plano de dados não conseguia captar sinal naquele local, né, eu acho que era porque ele era muito entre morros, né, várias ruas assim, muitos morros, o meu sinal não estava pegando e eu não conseguia. E eu pedi pro irmão, né, para ele me passar um número para fazer o Pix, que eu ia fazer um Pix posteriormente, eu não estava com dinheiro em espécie, então a minha oferta precisaria ser em Pix. E eu não conseguia de jeito nenhum internet, meu marido também não tinha internet, nós não conseguimos internet. E eu peguei o número do Pix do pastor e fui para casa falando, quando eu chegar em casa eu vou fazer essa oferta. E batata, né? A gente acaba esquecendo. Eu esqueci. Cheguei em casa, fui dar banho na minha filha, fui fazer alguma coisa pra gente comer e esqueci completamente de dar a oferta. Isso foi num domingo. Passou domingo, aí no domingo eu esqueci, chegou na segunda, eu não dei a oferta. Quando foi na terça-feira, eu fui trabalhar e o meu notebook eu levava para o escritório e trazia para casa, então era o mesmo computador, eu levava, né, e trazia. Na terça-feira eu fui trabalhar e o que aconteceu? Chegou no trabalho, eu esqueci o carregador em casa. Eu trabalhava, para quem é de São Paulo vai entender, eu trabalhava em Pinheiros e morava em Barueri, então eu tive que pedir um táxi, um Uber, né, de quem traz equipamentos, dá cerca de quem traz mercadoria, né, que não carrega só pessoas, eles também fazem transporte de pequenos objetos e tudo mais. E eu tive que pedir um Uber, e da minha casa até
Pinheiros deu exatamente o valor da oferta que eu não tinha dado, que eu passei. E eu senti no meu coração, eu falei, nossa, olha, perdi esse dinheiro, porque foi um dinheiro perdido, eu não precisava ter gastado aquele dinheiro. E foi um valor alto, eu achei que tinha dado um valor bem alto, porque precisou me levar até o escritório, então o Uber teve que subir, e acabou que saiu cara essa conta. E era um dinheiro que eu não precisava ter gastado, mas por conta de eu não ter dado a oferta que eu prometi que eu iria dar, eu não dei e acabou que eu tive 2 dias depois, eu perdi exatamente o dinheiro que eu falei que eu ia dar. E imediatamente, na hora que o rapaz me falou o valor, eu falei, olha, exatamente o valor que eu fiquei devendo. E na mesma hora eu falei, ó, já vou fazer esse Pix aí e não tem mais problema. Eu fiz a oferta, né, que já era pra eu ter feito, foi uma falha minha. Mas acabou que o inimigo foi lá e, ó, rapidinho arrumou um jeito de ganhar uma legalidade e me fazer perder o dinheiro. Então, e isso é um caso, né? Isso foi um caso que aconteceu comigo, foi o mais recente, então eu tô contando desse caso. Mas às vezes, não é só por conta disso, não é porque a gente promete dar uma oferta na igreja e não dá que essas coisas acontecem. Às vezes, é porque nós estamos falando, nos irando muito, falando muitos palavrões em casa. Às vezes é porque nós compramos alguma coisa e não consagramos a Deus e aquela coisa tinha uma energia ruim que nós acabamos não quebrando e foi absorvida na nossa vida. Às vezes é por conta de alguma legalidade que nós estamos dando para o inimigo. Existem vários motivos pelos quais isso pode acontecer. Nós precisamos estar atentos para que quando isso se torne uma rotina, quando nós estejamos percebendo um padrão desses acontecimentos, vários acontecimentos imprevistos que estão nos furtando, nos prejudicando de alguma forma, nós precisamos ficar atentos e parar para identificar o que está acontecendo, porque isso não é normal. Imprevistos na vida acontecem, mas quando eles começam a seguir um padrão, nós que somos cristãos, que temos o entendimento da palavra, que entendemos sobre o mundo espiritual, que sabemos que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas sim contra principados e potestades, nós precisamos ficar atentos para entender o que está acontecendo nesse momento. A verdade é que qualquer legalidade pode dar abertura para que esse tipo de coisa aconteça na nossa vida. Eu vou dar aqui algumas situações para que nós possamos ficar despertos quando acontecem isso, mas podem ser várias questões. Pode ser uma legalidade que nós estamos dando, um objeto não consagrado, algum pecado que nós estamos cometendo. O que importa é que nós refletirmos em cima disso para identificar qual é a origem para acessar essa brecha, para fechar ali totalmente essa brecha e não darmos mais legalidade para que esse padrão se repita na nossa vida, porque não é normal nós sempre perdermos dinheiro porque precisamos comprar um eletrodoméstico que quebra, ou então precisamos fazer um conserto em casa porque entupiu um cano, quebrou, deu alguma infiltração, aconteceu algum imprevisto, que parece que só acontece com a gente. Se isso está acontecendo na sua vida, pare e repense e identifique qual é esse padrão. E se você não consegue identificar qual é esse padrão, não tem problema nenhum, porque o nosso Pai lá em cima, Ele sabe. E quando a gente pede ajuda para Ele, Ele vai nos revelar. Então, se você está passando por essa situação e não sabe como sair disso, você pode acessar o nosso Pai em oração, em jejum, para identificar o que está acontecendo, pedir ajuda na igreja. Na sua igreja você pode pedir para que os seus irmãos orem por você. É muito importante quando a oração é em comunhão, o poder dessa oração, né, se torna real e você consegue muitas vezes entender o que está acontecendo e às vezes até Deus mesmo te revela qual é o caminho que você precisa seguir para que aquele padrão seja quebrado. Então ore, peça ajuda na igreja, jejue, mas não deixe que esse padrão se torne algo comum na sua vida, porque isso é um sinal de que algo não está bem. Então você não pode seguir na sua vida com esse padrão. Observe, né? Nada é por acaso, as coisas não acontecem por acaso. Então se você está passando por um momento desse, você consegue resolver a situação com a ajuda do nosso Pai. Se você entregar essa situação para Ele, com certeza essa
opressão será quebrada em nome de Jesus. Mas é importante você procurar por ajuda e não deixar que isso se perpetue, porque não é normal, ainda mais na vida de um cristão. Essas coisas não são normais. Pode ser a energia de algum ente querido seu que está trazendo para dentro de casa. Podem ser diversos fatores, não é uma receita, não é porque queimou seu liquidificador que aconteceu isso. Podem ser várias coisas. Podem ser momentos de ira seu no qual você fala palavras que trazem energia negativa. Pode ser que a sua boca esteja mais amaldiçoando do que abençoando. Pode ser que seja isso com algum familiar. Pode ser várias coisas. O importante é você parar, tentar refletir e buscar ajuda em oração ao nosso Pai ou na sua igreja, mas pedir ajuda para que essa maldição seja quebrada em nome de Jesus e esse padrão seja quebrado e você seja liberto disso. Irmãos, eu já passei por várias situações e eu falo aqui também por causa própria, em causa própria, porque eu também já sofri com algumas dessas coisas. Eu lembro que teve um momento em que eu morava em uma residência e essa residência toda hora dava algum problema, toda hora quebrava um cano, toda hora dava uma infiltração, as fechaduras não fechavam, parecia ser uma coisa tenebrosa, que as fechaduras, eu tentava fechar a porta não fechava, a porta só fechava com chave, quando eu trancava na chave, porque se fosse só para encostar assim, sem trancar, ela não fechava, e não era uma porta, eram todas as portas da casa. Então você via que era um padrão que não era normal, e eu tentei algumas coisas, né, para me libertar disso, e eu consegui, com jejum e oração, eu me libertei disso. Então é por isso que eu tô falando para vocês, isso é um padrão. Quando isso se torna um padrão, isso não é comum, é sinal de que alguma opressão está acontecendo na nossa vida e nós precisamos nos libertar. Pedir para que o nosso Pai nos revele em oração, através da nossa oração, do jejum, da ajuda dos nossos irmãos em comunhão na oração. Mas é importante tomarmos uma ação, buscarmos ajuda para que esse padrão não se perpetue na nossa vida. Tá bom, meus amados, essa é a mensagem que eu queria passar hoje para vocês. Espero que esse vídeo tenha edificado a vida de alguém que esteja precisando quebrar esse padrão, essa rotina na vida, e que você seja liberto disso em nome de Jesus. Tá bom, meus amados? Nós nos vemos no próximo vídeo. Beijo e Deus abençoe.